Pastor Wilson da Assembleia de Deus, ele nos ligou citando Apocalipse 2,15, que fala sobre a doutrina dos nicolaítas. Ele quer saber o que vem a ser. Vou ler Apocalipse 2,15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Essa palavra nicolaítas, que aparece aqui no livro do Apocalipse, conforme a irmã acabou de ler, aparece também no capítulo 2, versículo 6 de Apocalipse, esse versículo 14 e 15. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E então, essa era a igreja de Éfeso, e agora na igreja de Pérgamo, que estão os versículos 14 e 15. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, os que ensinava, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu odeio. Então, nicolaítas era uma seita que existia nas cidades de Éfeso e de Pérgamo, duas igrejas mencionadas entre as 7 igrejas que existiam na Ásia. Agora, algumas pessoas entendem que esta palavra nicolaítas provenha do nome Nicolau, que era um dos diáconos que foram indicados na cidade de Jerusalém, de acordo com Atos 6 e 5. E esta doutrina nicolaítas entendia que havia duas classes de pessoas na igreja. Os chamados dirigentes, que era chamado clero, e os que assistiam, que participavam, ouvindo. Então havia um domínio muito grande do clero sobre os leigos, como hoje se diz. Clero e leigo. Clero é o corpo dominante e leigo é o ouvinte. Logo, o clero dominava, e isso era uma doutrina que Jesus está apontando aqui no Apocalipse, que não aprovava essa doutrina. Por quê? Porque a igreja é formada por um corpo. Embora haja a direção da igreja entregue a determinados homens, como diz Efésios 4:11, esse direito de governar, ele tem limites. E não deve haver, assim, essa distinção: eu sou do clero, da elite, e você é do povo, você é leigo. Mas deve haver uma unidade. Um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Mostrando assim que deve haver unidade no meio do povo de Deus.